Mais um vídeo de vocabulário e hoje a gente vai falar sobre família em inglês. Esse é um assunto também muito comum na prova de speaking do IELTS. Então, no final do vídeo, eu vou trazer algumas perguntas oficiais da prova sobre família e vou responder elas para você poder perceber como que essas palavras me ajudaram a trazer exemplo e a deixar a minha resposta mais interessante. Começando pelo começo, né? A gente tem mother e father, que é mãe e pai. Só que eles têm vários apelidos em inglês. Mother a gente pode chamar de mom, que pode escrever com O ou com U, mom, ou mommy, mommy. Só que o mommy é usado mais por criança, seria o equivalente a mamãe, ok? Já father você pode chamar de dad, dad, ou daddy, daddy, que também é usado mais para criança, como papai, ok? Em alguns lugares você também pode usar pop ou pops, pops. Também são duas maneiras diferentes de se referir a pai. Grandmother, que é a avó, a gente também pode chamar de grandma, granny ou somente gran, gran, ok? Lembra que os diminutivos são sempre mais informais. Grandfather, que é avô, grandfather, a gente pode também chamar de grandpa, grandpa, granddad ou gramps, gramps. A sua mãe e o seu pai juntos, os seus pais, em inglês a gente chama de parents, parents. E os seus avós, your grandparents, grandparents. Já bisavô em inglês, a gente vai anexar a palavra great antes. E a gente vai falar great grandfather e para bisavó, great grandmother, ok? Eu, por exemplo, não conhecia a minha bisavó. I didn't meet my great-grandmother. I didn't meet my great-grandmother. Daughter, filha, e son, filho. E juntos, os meus filhos, você vai dizer my children, my children. Já neta e neto, em inglês a gente tem granddaughter e grandson, que juntos a gente chama de grandchildren. Então, os meus netos, my grandchildren. Brother, que é irmão, em inglês a gente também tem o apelido bro, bro. E sister, irmã, a gente pode chamar de sis, sis. Se você tem duas irmãs, você pode se referir como sisters e dois irmãos como brothers. Mas se você tem um menino e uma menina, por exemplo, no meu caso, eu só tenho um irmão, eu não posso falar we are sisters ou we are brothers. Eu vou falar we are siblings, we are siblings, ok? Porque é uma mulher e um homem. Lembra que o seu pai e a sua mãe, em inglês a gente chama de my parents? Muita gente confunde parents com parentes, né? Só que ele é um false friend, ele é um falso cognato. Como que então a gente vai se referir aos nossos parentes em inglês? Os nossos avós, primos, tios. Em inglês a gente usa a palavra relatives, my relatives. Então, por exemplo, todos os meus parentes moram no Rio. All my relatives live in Rio, ok? Relatives, parentes. Tio, uncle, uncle. E tia em inglês você pode pronunciar aunt ou aunt, aunt. E a gente tem o apelido auntie or auntie. Primo em inglês é cousin, cousin, tanto para homem quanto para mulher. Sobrinho e sobrinha, nephew and niece, nephew, niece. Madrinha e padrinho em inglês, godmother, godmother e godfather, godfather. Marido e mulher, husband and wife, husband and wife. My in-laws com S, a gente usa para se referir à família do seu marido ou da sua mulher. Então, sogra, a gente vai falar mother-in-law, sogro, father-in-law, cunhada, vai ser sister-in-law e cunhado, adivinha? Brother-in-law, ok? Já quando os seus pais se divorciam e casam novamente, você tem uma madrasta, que é stepmother, stepmother, e um padrasto, que é stepfather, stepfather. Vamos ver agora algumas expressões, algumas collocations que vão te ajudar a falar sobre a sua família, sobre a sua infância de forma mais natural em inglês. To have much in common ou to have a lot in common significa ter muito em comum. Então, por exemplo, a gente não tem nada a ver, a gente não tem nada em comum. We don't have much in common. Ou o oposto, we have a lot in common.
We have a lot in common. Em inglês, você também pode dizer to have a relationship, to have a good relationship with someone, que é ter um bom relacionamento, ter uma boa relação com alguém, ou então to build a good relationship with someone, que é construir um bom relacionamento, uma boa relação com alguém. Se dá bem em inglês, to get on well ou to get along well. Todas essas são maneiras em inglês da gente dizer que a gente se dá bem com alguém, ok? We get along well ou we get on well. To have a close bond with someone. Isso significa ter uma conexão muito forte, ok? To have a close bond. E to share the same taste significa ter o mesmo gosto que alguém, ou ter o gosto parecido. So, we share the same taste for music, por exemplo. A gente tem o mesmo gosto para música. Mais algumas estruturas que podem te ajudar a falar sobre infância e sobre família. To grow up together é crescer junto. We grew up together. A gente cresceu junto. E to be raised by someone é ser criado por alguém, ok? So, I was raised by my grandparents. Eu fui criado pelos meus avós. I was raised by my grandparents. Cuidado que nesse contexto a gente não pode usar o verbo create, ok? O verbo correto aqui é raise. So, I was raised by my grandparents. To be alike é ser parecido com alguém. To be alike. So, we are very much alike. A gente é muito parecido. We are very much alike. E to look like someone é parecer com alguém fisicamente. So, you look like your mother. Você se parece com a sua mãe. You look like your mother. Sabe quando a gente está falando sobre a nossa criação? Eu tive uma criação diferente da sua. Em inglês, a gente vai usar a palavra upbringing. Upbringing, ok? Então, por exemplo, você pode ter tido uma criação muito estável, muito tranquila. You had a stable upbringing. Ou o oposto, unstable upbringing, ok? A sua família imediata, aqueles que normalmente moram com você, ou os parentes mais próximos, a gente chama de immediate family, ok? Immediate family. E quando você inclui nessa família todos os seus parentes, a gente chama de extended family, ok? So, my extended family is very big. Ou seja, a minha família como um todo, incluindo os meus parentes um pouco mais distantes, é muito grande. My extended family is very big. Vamos falar de treta agora. Discutir com alguém, brigar no sentido da discussão, da discordância, is to argue, ok? So, we used to argue a lot. A gente costumava discutir muito. We used to argue a lot. Causar conflito, to cause conflict. To cause conflict. So, I didn't cause a lot of conflict when I was a child. Eu não causava muito conflito, não arrumava muito problema quando eu era criança. I didn't cause a lot of conflict when I was a child. Se você quiser dizer que uma relação se rompeu, que ela acabou, our relationship broke down. Our relationship broke down. Já rivalidade em inglês é rivalry. Rivalry. Então, rivalidade entre irmãos, sibling rivalry. Sibling rivalry. E ficar de castigo, quem nunca? To be grounded. To be grounded. So, you're grounded for a week. Você está de castigo por uma semana. E esse to be grounded significa que você não pode sair de casa, ok? IELTS question. Do you have a good relationship with your family? Do you have a good relationship with your family? Você tem uma boa relação com a sua família? Do you have a good relationship with your family? I sure do. We all get on really well, and I think it's because we have a lot in common. Even if you consider my extended family, my cousins and I were raised together and we have a close bond too. Então aqui eu tô usando to get on well, extended family, cousins, to be raised together, to have a lot in common. Então essas estruturas, essas expressões, esse vocabulário me permitem ser muito precisa e muito específica quando eu dou a minha resposta. E isso vai te agregar muito na hora da sua avaliação. Is there anyone you don't get along well with? Tem alguém com quem você não se dá muito bem? Not anymore. My brother and I used to argue a lot when we were teenagers. There was a lot of sibling rivalry between us, but we grew out of it. Então aqui eu estou usando brother, argue, sibling rivalry. E a expressão to grow out of something significa que você, conforme cresce e amadurece, naturalmente para de fazer alguma coisa. So, we grew out of it. A gente cresceu e parou de brigar. Outra pergunta. Who were you closest to when you were a child? Who were you closest to when you were a child? De quem você era mais próximo quando você era criança?
My grandma and my godmother. I used to spend a lot of time with them when I was a child, and they helped raise me. They were a bit strict, but also very kind, and I remember I loved going to their house to spend the weekend. Então aqui eu tô usando grandma, godmother, raise, strict, e assim eu consigo ser bem precisa. Lembra que pra gente usar vocabulário novo, a gente precisa de prática, ok? Só sentar e assistir vídeo não adianta. Então é importante você falar em voz alta sobre a sua família, usando as estruturas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Você também pode voltar nessas 3 perguntas que eu acabei de responder e pensar como que você poderia responder cada uma delas. Quais palavras, quais estruturas que eu apresentei aqui nesse vídeo você poderia usar para responder essas perguntas de maneira mais natural, trazendo mais detalhe, ok? Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like e se você quiser mais vídeos sobre vocabulário, coloque a sua sugestão no comentário.